Boa noite. Dizer do prazer de vir a esta casa, núcleo de orações e antena de luz sintonizada com o infinito, a partir do aprendizado que se faz do Livro dos Espíritos, que eu considero realmente muito interessante, já é uma demonstração da grandeza dos seguidores desta unidade espírita, a doutrina concernente pelos nossos espíritos e o desejo de Allan Kardec. Vamos falar então sobre essa perda que o nosso querido enfatizou. Será perda? Quem já adentrou já o conhecimento da doutrina espírita sabe que é apenas uma mudança, não é? Mudança de estágio, mudança de volta, sai da escola terrena para voltar para casa, a pátria espiritual. E há sempre perguntas interessantes que não querem calar quando se dá o caso do fenômeno morte. Quem diante dela, seja um familiar, uma amizade, não se perguntou e não chorou de tristeza, mesmo nós espíritas sabendo que a vida é contínua, a gente sofre, né? Afinal de contas, é a afeição de alguém muito querido que durante uma etapa da jornada terrena privilegiou a sua presença ao nosso lado. Mais do que isso, um pai e uma mãe que tiveram a oportunidade de nos abrir as portas da vinda aqui para a experiência terrena, e a gente sente saudade. Quem também não sentiu uma profunda tristeza ao se deparar nos dias seguintes com a ausência que fica marcada na casa, nas vestes, nas roupas. Um cientista britânico, Cyril Alvelodge, pai de um jovem chamado Raymond, na Primeira Guerra Mundial, ele ouviu falar das manifestações espíritas e o filho tinha ido para a guerra. Preocupado unicamente com o exercício da ciência e a proximidade com o material, né? Ele pouco se dedicava. Ele dizia, isso é loucura desse pessoal que está querendo falar com morto, morreu. E a empregada dele tinha ido para uma reunião na casa de uma senhora médium e lá ouvira o nome dele ser citado, que tinha um jovem que estava querendo falar com o pai, que alguém levasse. Ele certamente sabia que a empregada estava presente ali, que levasse um aviso de que ele amava muito. Ela chega, conta, ele balança negativamente a cabeça, sim, alguém foi lá, deu informação para ela, que meu filho está na guerra, não recebi nenhum ofício da Real Força Armada que ele pudesse ter falecido. Não, isso é conversa, você está perdendo seu tempo. Nessa hora em que ele, de manhã, no café, à mesa, está ouvindo a sua empregada falar isso, toca a campainha, ele vai abrir a porta, é um oficial da RAF, pedindo desculpas por ter chegado àquela hora para trazer uma notícia de que seu filho Raymond havia morrido. Ele disse, então alguém deve ter contado. Vocês divulgaram essa notícia? Não. Vim direta e exclusivamente contar para o senhor. Ele ficou aquilo matutando na cabeça. E se morreu, como é que meu filho vai aparecer para contar para os outros? Por que não apareceu a mim? E de tanto interrogar e sentir saudades do filho amado, ele disse, eu vou a essa reunião, vou escondido, não vou me anunciar, para ver se realmente essa mulher não é uma charlatã que está se aproveitando de nomes que estão ausentes para dizer que estão recebendo. Ele foi, sentou-se, era numa residência, a reunião do início das manifestações. A luz foi abaixada, a prece, e a primeira pessoa que a médium recebe o seu guia diz, meu guia está aqui dizendo que está presente um jovem de 19 anos, Raymond. Ele já esteve aqui numa reunião
E ele pediu tanto para dar notícias do pai dele. Alguém presente sabe dar o endereço dele? Ele não se tocou. Ficou silenciado. Ele está dizendo que o pai está presente aqui, nessa reunião. E que ele hoje de manhã, ao acordar, depois de ouvir a notícia oficial da sua passagem, ele foi até o guarda-roupa, abriu e chorou com as suas vestes. Nem a esposa dele lhe tinha contado dessa cena. E aí dá para se interrogar, não é? E aí ele começou a fazer interrogações que o Monteiro Lobato transcreve no livro Raymond, de Sir Oliver Lodge. É fascinante a descoberta de um cientista de que não houve uma perda, mas o filho havia ganho o outro lado com muita satisfação. Já estou respondendo a sua questão. Não tem perda. Nada é mais instigante que a morte. E hoje eu cheguei, o primeiro livro que eu bati, não é nada, é por acaso, né? O primeiro livro que eu bati ali fora foi esse da Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Alguém vai dizer, não, quero viver isso não. Ela tá querendo vender o livro dela. Não, mas é fascinante, porque a gente não quer se acostumar, que faz parte da nossa presença na Terra, a mudança. Eu vou contar um episódio, eu estava na Mocidade Espírita Joana de Ângeles, na Federação. Era o meu início, tinha 23 anos, dos 16 aos 23 passei, larguei a Igreja Católica e disse, não me respondem nada do que eu pergunto, eu vou ficar. E fui pesquisar, aí li tudo que havia sobre vida e sobre morte. E recebo um convite de uma amiga, através da minha irmã, disse, a Cláudia está muito doente. Ela pediu para você ir lá fazer uma prece. Vai. E ela pediu que levasse um livro de orações. Eu peguei o Evangelho, mas por não certificar-me de tudo, podia ela fazer perguntas que eu ainda não sabia lá na mocidade. Eu chamei um amigo, professor de física, e pedi a ele para me acompanhar. Contei o caso, que ela tinha um câncer, estava em estágio terminal. E ela temia, não falasse de morte perto dela, pelo amor de Deus, que ela morreria antes de acontecer. Tinha um medo, ela não queria dormir, porque achava que dormindo ela mudava. Cheguei, conversamos, e ela disse, abre o Evangelho. Abri. Exatamente. Diga qual era o título? Vai? A morte. Aí rapidamente eu fechei e abri de novo. Com medo, disse, olha, toma. Abri pela segunda vez. Eu acho que o livro estava marcado naquilo lá que abriu de novo na morte. Aí eu disse, não vou mais. Passei as páginas e li um outro texto que não tinha nada a ver com nada. Ela lá ouviu, agradeceu, fui-me embora. 5 ou 6 dias depois, ela foi internada na Casa de Saúde César Carlos. E aí a minha irmã disse, vai lá. Ela está tão ruinzinha. Ela não dorme, fica sentada na cama aqui, cheia de ligações e tal. Ela não dorme, porque ela tem medo de morrer. Eu vou. Mas eu acho tão incrível. Conta aí o fato do Evangelho ter dado a morte. Pois aproveita, fala da morte. Vocês espíritas com medo também. Meu medo era de causar um choque a paciente. Fui, entrei, e ela já não tinha as forças para falar exatamente. Escrevi a maioria das coisas. E a filha, levou um quadro de Jesus e botou bem em frente à cama. E ela me chamou e disse, eu pedi só que você entrasse aqui e a minha filha, porque eu vou contar um episódio que
Nem eu acreditaria se fosse outra pessoa que dissesse. Quando eu baixei, eles baixaram a luz ontem aqui do quarto, o quadro ficou com uma luz, como se tivesse uma luz diferente. E eu olhava e a imagem fazia assim para mim. Eu disse, meu Deus, eu não quero ir. Meus filhos, 3 filhas pequenas, me deixe mais um pouco. Aí eu disse, agora é a minha vez. Minha querida, Jesus te chamando. Quero a imagem de Cristo. Não tenha medo. Você que é tão católica, se firme nessa imagem tão belíssima de que você vai ser bem, vai chegar do outro lado, recebida pelo Mestre. Ela chorou e se aquietou. Quando foi à noite, ela desencarnou. Eu tinha um medo danado de falar de morte, porque eu tinha medo até os 16 anos de morte, de morrer. Passava na cidade onde eu morava, Iguatu, uma cigana, e a gente, eu estava com a primeira namorada, e aí ela disse, vamos pedir para ler a mão. Aí ela leu a mão dela e ela disse, você vai ficar viúvo. Para namorar, daí eu disse assim, não, então não vou me casar com você não. Para você ver como são as coisas também. Pediu a minha mão e disse, você vai começar uma vida nova, uma vida bem diferente aos 23 anos de idade. Eu falei a vocês que até os 16 aos 23, mas eu pensava que era morrer. Tanto que quando eu completei 24 anos, eu dizia para todo mundo que eu tenho 23 anos. 23 anos. Completei 25 anos. Achava que o 24 passava. Né? Pois ela vim para estudar em Fortaleza, ela aos 20 anos casou-se, eu tinha terminado o namoro, que não dava mais certo, ela se casou e na lua de mel foi com o marido para Piauí, ele estava construindo a barragem de Boa Esperança, e ela no meio da estrada pediu para dirigir o carro de noite. O carro capotou e ele morreu antes da lua de mel. O primeiro pensamento que eu tive na Avenida Francisco Sá, 2247, aconteceu alguma coisa com a Sônia. Isso de noite, na mesma noite. As coisas se interligam. As afeições, por mais que a gente mantenha a distância, se interligam. Para vocês verem. E aí vem a notícia que ela conta. Nonato, só me lembrei de ti na hora que eu descobri que o meu marido morreu. Aqui entre nós, eu me livrei. Conta uma lenda. Eu passei tudo isso. Conta uma lenda antiga. Aqui a gente já sabe que nada é mais instigante do que a morte. E aí, quando o corpo físico morre, muitas tradições ensinam que o espírito continua a sua jornada em um estado não físico, que a doutrina espírita nos ensina exatamente que o espírito pode encontrar-se em um estado intermediário entre encarnações, ou então ele passa para um plano mais elevado. E por isso, às vezes, a gente sonha com pai e mãe quando recentemente desencarnam. Ah, ele apareceu. Passa um tempo, nunca mais eles aparecem. Não só pai e mãe, as afeições. E aí, vou contando os casos que talvez sirvam mais do que um bocado de coisas que eu escrevi, que você já sabe. Trabalhando no jornal O Povo, eu tinha um colega, um ex-secretário de Cultura do governador do Piauí, que agora meus 24 anos daqui não fazem me lembrar. Ele foi secretário de Cultura e ele brincava comigo. Como é que você, um rapaz tão inteligente, acredita nesse negócio de espírito? Eu disse, eu não sou inteligente se você acha que isso é não ser inteligente. Ele disse, deixa para lá, deixa isso para lá. Visitando o hospital do Dr. Juliano, ele saí de lá e passei muito tempo fora e não tive mais notícias dele. Por quê? Ele tinha uma filha e a esposa muito amável e amada.
E aí, nas baladas dele, à noite, ele encontrou-se com uma menina que tinha uma voz muito bonita. Ele disse, você vai ser a nova Elis Regina. Ele era cheio de planos assim, chegava... E aí encantou a menina. A menina fugiu com ele para Brasília. Ele já havia trabalhado no Correio Brasiliense. E o nosso querido levou a mulher prometendo que ela ia estourar na música popular. Ela, quando chegou lá, 18, 19 anos, ele com 40. Rapidamente desencanta-se, não é? Ela encantou-se por um outro mais jovem. Deixou ele na rua. E lá ele perdeu o contato que tinha de trabalho, porque começou a beber. E a esposa recebe um aviso aqui de que um colega da Correio Brasiliense, seu marido, é morador de rua. Eu disse, não acredito. Ex-secretário de Cultura do Piauí, o nome aqui na boca do governador e não sai. Quem é do Piauí aí? Aí eu estou lá visitando com a turma os pacientes do Hospital Dr. Suliano, e a enfermeira disse, seu Nonato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece fulano? Ele disse, conheço. Ele está em Brasília? Eu disse, não. A mulher dele foi buscar, ele estava dormindo nas ruas, embriagado. E ele não tinha a Elis Regina futura? Não é uma ocasião. Ela contou a história. Ele perdeu tudo, voltou, pegou um câncer Ele fumava muito. Foi amputada a língua para curar o câncer. Aí eu soube, onde é que é? Olha, ele mora nessa rua. Fui eu e o Cantal. Cantal é testemunha. Chegamos, a mulher dele nos recebeu. Oi, Nonato, que bom. Ele está lá no quintal, que ele armou uma rede entre 2 coqueiros e vive por lá. Ele é cineasta, 3 filmes feitos, de um renome nacional no jornalismo incrível. E aí cheguei lá. Quando chego, ele não fala mais. Aí começa a me abraçar e conta escrevendo que perdeu tudo, mas estava esperando a hora daquilo que os espíritas não acreditavam, da morte. E ele, que sempre me condenou por falar e estudar sobre espiritismo, de repente me aponta para debaixo da rede. Adivinha o que é que estava lá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo me comoveu e ainda me comove, porque aí nós nos abraçamos, ele chorou muito. Eu também, que eu sou um chorão, mas ele me prometeu, se existir vida depois da morte, eu venho te contar. Eu esperava que ele dissesse, eu venho te buscar. Tive até medo. Nosso querido desencarnou, passou o tempo. Eu estou, acho que uns 2, 3 meses depois, sonho. Teve aqui que me contou, foi um senhor, contou um sonho com o pai dele. Exatamente no dia 2. E aí eu sonho com ele, que tinha um cesto. Eu saio da... Todo mundo que veio conversar com ele, ele fazia, ei, cara, ei, presta atenção. No sonho, eu estava andando ali em frente a Guanambi, e olhava e disse, mira, aquilo é o Silvio. Gente, é ele. E andava, ele estava de costa, aí ele se virava e fazia isso. E diz uma frase, Deus, né? A emoção está fazendo com que eu pare. Quem é vivo, aí pede que eu faça assim, diz. Eu digo, sempre aparece. Poxa, ninguém nunca me... Se eu tivesse lido na história de qualquer, eu dizia assim, não, é invenção. Mas as evidências provam que ninguém deixa de ser o que é.
Onde ele estiver, ele está bem. Aí eu tinha colocado essa imagem aqui para contar que no tempo em que os bichos e as coisas falavam, numa sala de muitas lâmpadas, uma se apagou. E as outras ficaram olhando, olha, queimou-se. A outra disse, não, que queimou, com aquele choque de ideias, né, de lâmpada. Queimou, não. Alguém desligou. Disse, não, a energia acabou para ela. E um velho farol daqueles antigos, todos os velhos são sempre, têm experiência, diz, não, minhas amigas, a lâmpada não morreu como vocês estão pensando. Apenas vai chegar daqui a pouco alguém e vai trocar o corpo da lâmpada e vocês vão ver que ela continua. A essência, que é a energia, continua ativa, igual a nós. Diante de alguém que tem um ente querido perdido, não. Ele foi brilhar num canto, mas essa mesma energia tende a estar entrelaçando-nos através do pensamento, envolvendo-nos em sonhos, em momentos de apaziguamento da alma que de repente tinha receio. No Minutos de Sabedoria, diz, a morte não existe. Se você perder um ente querido, não se desespere. Tenha a certeza de que ele não morreu. Dito por um ex-padre, Carlos Torres Pastorino, com esse livro que tem 53 anos de idade, mas parece que foi lançado ontem, que é uma agenda do dia a dia que você tiver, é uma agenda para você abrir e de repente, rapaz, esse livro é mágico. Está falando de uma coisa que eu ontem estava convivendo e vivendo. Apenas mudou de estado. Mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. E a gente muitas vezes fica com medo quando alguém diz, né? Daqui a pouco você vai se encontrar. Não. Não dê a ele, pois, as decepções de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus, aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. A gente fala do dois de finado como se fosse assim sagrado. É a cultura dos povos antigos que tendo a própria, mesmo que não conseguissem provar que continuava, mas eles tinham uma certeza dentro do íntimo, tem uma palavrinha lá, o conceito de que a vida continuava. É comum nesse dia a intensa visitação aos túmulos, se observam manifestações de carinho, de tristeza, de dor, algumas pessoas levam flores. No México é incrível, é uma festa, é um carnaval. Finados no México é carnaval. Todo mundo sai de esqueleto, sai de não sei o que mais e vai dançar nos cemitérios. E levam comida para os seus mortos. Ele gostava tanto disso aqui. Aí bota lá no túmulo. A gente ainda fica nisso, né? Outros ainda gastam verdadeiras fortunas em flores raras e ornamentações vistosas, decoram um túmulo como se devesse ser a morada de seu afeto. Minha irmã, antes de ontem, perguntou, você vai ao cemitério? Ela disse, não, vou rezar aqui mesmo. Menino, vamos. São 10 meses que mamãe faleceu, a palavra que ela usa. Eu disse, sim, mas ela não está lá, não. Nem vou, porque se ela detestava cemitério, tu acha que ela vai querer encontrar-se com a gente? Encontra em casa, no sonho, em qualquer dia da semana, do mês, do ano. Quando a gente realmente tem uma saudade que bate no peito e você diz, com saudade da minha mãe, com saudade do meu pai, com saudade do filho querido que se foi, acrescente, e que estão vivos, não é? Allan Kardec pergunta na 321, que parece que está próximo ao estudo aqui na próxima segunda-feira, vocês já vão entrar.
O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E os espíritos respondem. Parece que essa resposta é dada por Santo Agostinho, que eu li. Não me peçam explicações. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado do que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Amiga minha, católica, muito mais que tinha mediunidade. Lena Belotto. Ela ia para o cemitério, mas ela dizia assim, eu vou visitar aqui a lembrança do meu pai, porque ele não vai querer nunca viver morando aqui. E é verdade. A mãe dela, desencarnada, visitava frequentemente a casa dela, na hora que ela deixava alguma coisa, que perdia alguma coisa. Era a som longuinha da história. Um dia ela me telefona, a rádio, estava trabalhando na rádio, disse, Nonato, tu tem tempo? E o tempo, quando ela fazia isso, eram uns 20, 30, 40 minutos. Que ela queria saber o que é que a doutrina dizia e levava muito tempo. Eu disse, eu tenho pouco tempo. Mamãe acaba de passar por aqui. E era com uma tranquilidade que ela dizia isso, que quando ela um dia telefonou para mim, o último telefonema do lado de cá, ela disse, Nonato, eu estou indo para o hospital. Ela disse, o que você tem? Eu não volto mais. Falou com uma convicção, disse, deixa você tola. Você estava tão bem semana passada? Estou com água na pleura e o médico disse que passa, mas eu estou sentindo, Nonato, uma angústia tão grande. Disse, você está querendo morrer? Disse, não, está chegando a minha hora. Olha, quem se exercitou durante todo esse tempo para chegar a hora e telefonar para dizer, estou deixando um abraço, um beijo, se cuide. Palavra dela. Lena Belotto não está morta. Está presente. E eu sei que ela, procurando a leitura da doutrina espírita como católica, quem sabe se não nos visita também nessas reuniões tão familiares e tão fraternas que são as reuniões da doutrina espírita. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de umas e outros, experimentam algum prazer nisso. Até aquela pergunta do estudo de hoje, será que os espíritos realmente sentem prazer em serem condecorados, imagens, estátuas? Vai depender do nível, né? Vai depender do progresso de cada espírito. Tem aqueles que adoram ser medalhados, né? Aí se acham que está... E tem aqueles que passam para o outro lado e se envolvem na luz que eles já tinham. E nem se importam se, de repente, deixaram de lá, ninguém foi visitar meu túmulo. Eles nos visitam, certamente. Acho que deu um... Morreu. É aqui, está aqui, está aqui. Ok, obrigado. As celebrações que se fazem aos mortos, por que uns honram a morte e outros cantam a imortalidade? Ocorre porque os homens na Terra nos encontramos, são os espíritos respondendo também. Ocorre porque os homens na Terra nos encontramos em estágios evolutivos bem diferentes uns dos outros. Então aqueles que acham, então vou lá para o cemitério que meu pai e minha mãe vão me visitar hoje. E vão para o cemitério. Alguns de nós ainda trazemos o atavismo de eras passadas, quando os antigos entendiam que deviam aos mortos todos os cuidados de quando estavam sobre a terra. Por isso os alimentavam periodicamente, levando guloseimas e bebida aos seus túmulos, que tinham lugares próprios para isso. Vocês já fizeram isso, de levar comida para os mortos da querência de vocês? Eu acho loucura. Porque uns colocam alimentos sobre os túmulos, enquanto outros acendem velas e oferecem flores.
Porque alguns vão ao túmulo para orar pelos seus mortos, por vezes vindos de muito longe para assim os homenagear. Porque outros tantos não comparecem ao cemitério senão para providenciar os cuidados. Tem gente que vai no dia 31, dia 1º, eu vou ao cemitério só para providenciar, porque deve estar tudo largado, abandonado. Vai só preparar lá. E não vai nem no dia 2, que também já tem uma noção. Vai depender muito do progresso de cada um. De que forma você se lembra dos entes que partiram? Vivos ou mortos? Hein? Mas a maioria da gente, quando já papai morreu. Minha avó era tão boa, morreu. Porque ainda é aquele atavismo, nós estamos agregados ainda tanto à palavra, à cultura, que está tão firmada dentro de nós, que ainda utilizamos, né, a expressão morte. Existe o fenômeno morte. Existe o fenômeno morreu. E o desencarne vem em seguida, porque para muitos, alguns leva tempo. Né? Você mesmo me contou da última vez que estive aqui, e até me surpreendi, porque eu nunca tinha pensado nisso. Conta-se que um homem colocava flores sobre o túmulo de uma parente, quando viu outro homem colocar um prato de arroz na lápide ao lado, deve ter sido lá no México. E aí ele perguntou: por que você está colocando esse prato de arroz? Defunto não come? Aí disse: se você, defunto, cheira as suas flores? Os dois mesmo já tinham ciência, né? Mas olha, é a coisa da cultura arraigada, que a gente não quer se libertar. Não é verdade? O Espírito sopra, Nonato, sopra onde quer, libertos, honramos a morte com outros atavios, outras lembranças. Finalmente, outros de nós, tendo ouvido a voz do pastor da Galileia, que ressurgiu da morte, atestando a imortalidade do Espírito, nós entendemos que quem morre prossegue vivo e atuante. O livro aqui, da Ana Cláudia Quintana Arantes, tinha até marcado aqui uma coisa interessante. Como ajudar alguém a morrer? Eu aprendi. Da experiência eu aprendi. Mas tem esse aqui. Gilberto Gil compôs Medo da Morte e Medo da Vida. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. É como se... eu não tenho medo de morrer... não tenho medo de avião, mas morrer no avião, tenho. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor, terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. São versos de um espiritualista como Gil, e a morte é um dia que vale a pena viver, é um ensaio para a gente se conscientizar sobre esse fenômeno morte. Para muitos, finado representa apenas mais um feriado. Você vai me dizendo o tempo. Quantos minutos faltam? Olha aí, falta 30 minutos ainda. A ideia de lembrar os mortos surgiu ainda no século I, lá na Gália, velha Gália, onde o Allan Kardec também tem as existências anteriores, né? Para nós espíritas, representa que a gente busque a resposta em O Livro dos Espíritos, segunda parte, 320. Sensibiliza os espíritos, lembrarem-se deles, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. E a gente vai passando para lembrar que é importante fazer um curso de aprendizado para saber morrer. Para não fazer como uma amiga minha, esposa do finado Ronce, que ela simplesmente detestava a morte, mas não gostava também do esposo,
que a infelicitara com traições na convivência e tal. E no dia que ele morreu, ela foi ao cemitério, toda de preto, botou um véu preto. Sabe aquele antigamente que se botava todo luto fechado? E ela foi muito pesarosa. Aí chorou, meu Deus! Quando o caixão começou a descer, ela chegou perto e disse: "Oh, por que você não me leva?" E aí a terra cedeu com o pé e ela caiu dentro da cova. Aí gritou: "Meu Deus, socorro, me tira desse buraco." Não estava pedindo para ir junto? Nós somos medrosos em relação a conviver e muitas vezes disfarçamos na hora da morte a maneira com que encaramos também a despedida. Velhos temores que realmente se assaltam durante a convivência, relações infelicitadas, na hora da morte, para dar uma resposta, a gente se faz de conta que era o fim do mundo também para a gente. Deve-se considerar futilidade a reunião dos dispostos mortais de todos os membros de uma família. Depois que eu falei tudo aqui, alguém vai dizer: Nonato acha que não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram antes. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam as suas recordações. Porque a gente nos outros dias não se lembra. Aqui e acolá a gente esquece. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Ainda tem deles que: "Eu morri." Capítulo bem recente daquela novela A Viagem. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, porém depende a suavização de seus males e o ser feliz tanto quanto possível na terra. A nossa essência é energia. Eu vou cantar essa música aqui rapidamente. Cale seus ouvidos, viu? Eu já fui pedra nesses caminhos do mundo. Fui verdes pastos, sombra e alimento a tantas bocas. Tempos depois, eu fui um peixe nadando em muitas águas. E quando o sol sumiu nos montes, amanheci um pássaro. E só então, depois de muitas eras, eu fui um índio que conheceu e respeitou a natureza, até que hoje, reencarnado, eu sou o bicho-homem. Agora eu sigo procurando a etapa do universo em que essas vidas todas tantas vão se dar num anjo, um anjo de luz. Paz e bem. Deu para sentir que a energia não para, né? Desde a pedra, desde longos caminhos, nós já estivemos circulando com ela e a gente só falta agora aprender a entender vida, morte, que é vida também, se a gente souber ser mais do que ter.